Olá meninas, tudo bom? Hoje é 15 de novembro de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos nos nossos 54 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Desce a Casa do Oleiro. O texto-chave está em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 6. Irmãs, hoje já é sexta-feira. E eu assusto a cada semana, porque quando começa a semana na segunda, quando a gente pisca o olho, já foi. Então, nós estamos aí em mais uma sexta-feira, mais uma semana sendo vencida com a graça de Deus, né? Com a misericórdia. Ele tem nos guardado, nos livrado, nos sustentado. E Deus é bom, não é mesmo? Como nós viemos falando aí da alma, né? Nós entendemos o que tem acontecido com a alma muitas vezes. Nós falamos ontem de uma arma poderosa para colocar essa alma no lugar, para a gente realmente conseguir romper e ser o que Deus quer que a gente seja, que é o sopro de Deus, a vida de Deus que precisa ser invocada todos os dias sobre nós. E hoje eu quero falar de mais uma arma poderosa, que é aprender a ouvir a voz de Deus, né? Deus, ele tem desejo em falar conosco. E somente a voz dele, somente a direção dele, a palavra dele é que vai nos conduzir nesse caminho que muitas vezes fica difícil, fica insuportável por causa das lacunas da nossa alma, né? Então vamos ler aqui como que foi que Deus falou com Jeremias. E eu amo o profeta Jeremias, então vamos ler capítulo 18, no versículo 1 até o 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, disse Jeremias, né? O Senhor disse a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Deus, ele quer falar conosco, irmãs. Eu sei que em todas essas caminhadas de oração, para quem conhece as antigas, eu vira e mexe, eu dou uma volta e eu falo as mesmas coisas muitas vezes, né? E uma das coisas, a caminhada de oração, ela tem um propósito, ela tem uma visão e ela tem uma linha de mensagens, né? Uma das coisas que é o chamado do Senhor é a atalaia, né? De estar alertando, de estar avisando, de nos reposicionar. E algo muito forte no meu coração é despertar em nós o desejo de conhecer a voz de Deus. O desejo da gente realmente ser guiado pela voz de Deus. Isso aqui é o trabalhar do meu coração todos os dias. É o sonho do meu coração, aprender a ouvir a voz de Deus todos os dias, né? E eu quero dizer aqui de algo simples. Muitas vezes quando a gente pensa em ouvir a voz de Deus, a gente acha que vai ser aquela coisa estrondosa, né? Que a gente vai ouvir do céu. Rose, minha serva, amada, querida, né? Estou falando contigo. Muitas vezes não é dessa forma. Deus, ele quer que nós venhamos a entender e a despertar que ele quer falar na simplicidade do dia a dia, nas coisas do dia a dia, porque ele vai nos treinando mais profundo. Existe sim essa maneira de ouvir a voz de Deus, de ouvir ela audível, que é muito raro, né? Alguma pessoa ouvir dessa maneira. Tem várias outras maneiras que nós vamos falar aqui também em Jó, capítulo 33, depois eu quero ler aqui. Mas como a caminhada de oração tem falado, nós temos que trabalhar no dia a dia, não é verdade? É o dia a dia. Então, no seu dia a dia, naquilo que você tem costume, naquilo que você se expõe, naquilo que você tem costume de lidar, é nesse dia a dia que Deus quer falar com você. E Deus então chamou Jeremias, né? E disse para ele ir para a casa do oleiro. O que é o oleiro? Era um homem que fazia vasos. E isso era muito comum antigamente, né? Porque quase tudo era feito de barro, vaso, panela,
copo, tudo era feito praticamente de barro. Então isso era muito comum. Eu acredito que talvez em cada esquina devia ter um oleiro, né? Então ele vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, levanta e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. E isso me faz lembrar também que às vezes tem pessoas que Deus quer falar com elas, né? E elas às vezes são turronas, elas falam assim: se Deus quiser falar comigo, ele vai vir aqui, né? Ele vai vir na minha casa, ele vai mandar um profeta na minha casa, ele vai mandar um pastor na minha casa, ele vai mandar alguém vir na minha casa. Deus pode fazer isso sim, mas Deus ele fala também que você pode se levantar e ir até onde ele quer, para que você venha ouvir a voz dele. E você viu que ontem eu comentei que tudo aquilo nasceu no meu coração e despertou através de uma viagem, né? Através de uma viagem que eu não estava esperando, eu estava ali descansando, curtindo a minha família, fui visitar um lugar e Deus falou no meu coração. Nós somos chamados, irmãos, para ser reis, sacerdotes, profetas do reino. Isso não é uma vida religiosa que nós vamos andar na terra sem viver, né? Como se fossem santos irrepreensíveis que não está nem vendo nada, só vivendo no mundo espiritual. Não é isso, é um alinhamento. Você está aqui, você está fazendo as coisas que é terrena, que condiz conosco, o nosso corpo terreno, mas nós estamos atentos à voz de Deus. Então Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Eu não sei como ele chegou ali, eu não sei se ele tinha um amigo oleiro, né? Porque para ele chegar e ficar observando o oleiro, como que um oleiro trabalha. E ali, quando ele chegou, o oleiro já estava trabalhando, estava fazendo um vaso. E naquele momento o vaso quebra, né? Não sei se vocês já viram essa cena. O vaso é bem molinho, né, irmãs? E aquilo pode... ele vai formando com a mão dele e aquilo às vezes despenca, né? Aquele barro despenca. Porque depois de feitinho é que vai secar, é que vai para o forno, é que vai finalizar. Mas enquanto ele estava fazendo ali, né? Sobre a roda, aquilo vai girando, fazendo o barro, esse vaso quebrou. E o oleiro, o que ele fez? Ele retomou o trabalho dele e fez outro vaso. Porque a roda, irmã, ela vai modelando ali. E às vezes, quando quebra, quando ele precisa fazer de novo, talvez não vai sair da maneira que era igualzinho o primeiro, né? Ele vai fazer diferente, um pouquinho diferente. E aí Deus falou para Jeremias: então, Jeremias, você está observando esse negócio aí? Não poderei eu fazer de vós como está fazendo esse oleiro? Eu não posso fazer da casa de Israel e com vocês a mesma coisa? Então Deus está dizendo para Jeremias: nós somos barro na mão do oleiro. Ontem eu falei sobre isso, que Deus criou o homem do pó da terra, fez um barro, formou o homem e soprou nele o fôlego de vida em suas narinas. Então o vaso, irmãs, feito de barro, ele tem algo precioso. Esse oleiro aqui representa o Senhor, e quando ele está formando esse barro que somos nós, ele quer colocar algo precioso. Existe uma palavra que diz que existe vaso, numa casa existe vaso de honra e vaso de desonra. Então é nós que vamos escolher o que nós vamos ser na nossa vida. Nós vamos ser um vaso de honra que contém coisas preciosas ali dentro, né? Ouro, prata, o azeite que é precioso, a mirra, né? Que eram as coisas preciosas da época. Ou nós vamos ser um vaso de desonra, né? Um vaso que coloca-se coisas desonrosas, né? Então é nós que decidimos isso na nossa vida, o que Deus quer, o que Deus quer de nós, né? Bom, vamos ler Jó, capítulo 33, e alguns versículos desse capítulo 33, e nós estávamos nele ontem, né? Estávamos nele ontem, no versículo 4, nós lemos ele. Nós lemos: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Mas hoje nós vamos ler o versículo 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Deus está chamando Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó passou uma tribulação absurda, né? Pensa num homem que foi vivendo uma tribulação atrás da outra, perdeu todos os seus filhos num dia só, perdeu todos os seus bens, se enfermou, né? Ficou desprezível, ficou cheirando mal, teve chagas, teve ferida na carne viva ali. Enfim, Jó foi um homem que foi bem provado. E num determinado momento eles começam a conversar, né? Deus começa
Ele começa a conversar, a falar o que está no coração dele, e Deus também começa a falar para ele. Mas eu quero ler agora, então, Jó, capítulo 14, o 33, versículo 14, fala assim: pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus fala em sonhos ou em visões de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aí termina no versículo 33, a parte B fala assim: escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Então Deus estava falando para Jó que Deus ele fala com o homem de uma maneira ou de outra, em sonhos ou em visões, quando o homem está dormindo, que ele abre os ouvidos do homem, que ele dá instrução. Tudo isso para apartar o homem dos seus caminhos maus e livrar ele da soberba, e para guardar a alma do homem e a sua vida de passar pela espada. E ele fala: escuta-me, cala, e eu vou te ensinar e vou te dar sabedoria. Então, irmãs, nós temos que aprender a amar o conhecimento, amar a sabedoria. Quando nós começarmos a aquietar a nossa alma com as coisas que Deus está nos ensinando a fazer, como eu disse ontem, respirar, invocar o nome do Senhor. E hoje nós vamos aprender aqui a ouvir a voz de Deus. Aqui está falando, eu gosto desse texto que fala que Deus fala com o homem quando ele está dormindo, né? E muitas de nós temos sonhos, não é verdade? E Deus fala através dos sonhos, não todos os sonhos, irmãs. Sonhar é uma coisa natural do homem. Sonhar, quando você estuda sobre os sonhos, ele é apenas às vezes uma coleção de imagens que você viu durante o dia. Mas Deus, ele fala muito através dos sonhos também. Não é qualquer sonho, mas ele fala através de sonhos. Ele revela coisas para nós através de sonho. E você sabia, quando a gente estuda sobre o sonho, esse ano eu quis aprofundar mais sobre o sonho. Eu peguei 3 livros no começo do ano. Era Por que Sonhamos, Por que Dormimos e O Milagre da Manhã. Que eu quis colocar nessa ordem mesmo, assim, de por que dormimos, por que sonhamos e o milagre da manhã. O por que dormimos eu queria entender sobre o sono, porque sonhamos eu também queria entender um pouco mais de sonho. E o milagre da manhã é um livro que te ensina a ter disciplinas pela manhã, para que você tenha uma vida de sucesso. Nenhum dos 3 é cristão, mas é muito interessante. E são pessoas, principalmente do sonho, né? Era um pesquisador há mais de 27 anos que estuda sobre o sono. E ele fala que o sono, quando você dorme, a sua mente ela vai colocar tudo em ordem. Ela vai alinhar tudo em ordem. Ela é como se fosse um computador que vai separar os arquivos, né? Arquivos de imagens, arquivo de escrita, arquivos de sentimentos ruins, sentimentos negativos. Ele vai colocando tudo em ordem. Então, por isso, irmãs, o dormir é tão importante na nossa vida. Até mesmo para ouvir Deus. Eu gosto muito de dormir. Às vezes, eu tiro uns cochilinhos à tarde, se eu posso. Eu lembro que tem uma amiga minha que, às vezes, ela me ligava e falava assim, já está quase na hora do seu soninho, né? Eu falo, Aí ela fala assim, então vai lá dormir para Deus falar com você. Porque, às vezes, é tão gostoso, né? Você entender que Deus te guia até no seu sono. No seu sono Deus quer falar. Mas o que o inimigo tem feito? Até isso o inimigo tem roubado, não é mesmo? As pessoas não dormem, as pessoas não têm descanso e não está fazendo um trabalho natural da vida. O corpo não está conseguindo fazer o seu trabalho natural, que é arquivar as suas memórias, colocar tudo em ordem, e por isso a gente continua estando desestabilizada, toda bagunçada, né? Acorda tudo bagunçado, sentimento tudo estranho, angústia, desequilíbrio, porque o corpo não teve chance. Eu não ia cair muito nesse assunto do sono não, sabe, irmã? Mas caiu, né? Porque é algo que Deus tem me chamado a atenção há muitos anos. Eu gosto de dormir muito, mas eu também gosto de ficar muito acordada até tarde. Melhorei muito. Toda a caminhada de oração eu falo isso, eu melhorei muito. Mas eu tenho muito que melhorar. Então, irmãs, essa é uma área que eu quero dizer para vocês.
Coloca ela na disciplina do Senhor. Não dorme pouco, não. Não, mas eu durmo só 4 horas por noite, irmã, e estou me sentindo ótima. Isso não existe. Nesse livro mesmo que eu li, ele falou, isso não existe. Uma hora o seu corpo vai cobrar isso que você está fazendo com o seu corpo. Então, durma melhor. E tentar dormir mais cedo, sabe? Porque esse negócio da gente ficar dormindo de madrugada, depois tem que acordar cedo. Vamos tentar o máximo que a gente puder. Vamos começar a disciplinar a nossa vida, irmãs. Porque Deus quer falar conosco. E Ele fala com uma alma alinhada, né? Então, eu quis ler esse texto para vocês entenderem que Deus fala de um modo, de 2 modos. Aqui está falando desse jeito no versículo 14. Deus fala de um modo, sim, de 2 modos. Então, existem maneiras que Deus quer falar com o homem, né? E uma das maneiras que eu amo e eu incentivo as mulheres, e essa caminhada de oração tem como objetivo incentivar as mulheres a isso, ler. Nós precisamos aprender a ler. Eu não falo isso, irmãs, mas é porque você gosta de ler, você quer incentivar todo mundo a ler? Não, é porque se nós não aprendemos a ler, como é que nós vamos aprender? Olha esse versículo, olha esses 4 versículos que eu li de Jó. Olha esses versículos que eu li de Jeremias. Se nós não lermos, irmãs, como é que nós vamos aprender? Não tem como ter uma vida cristã com disciplina se a gente não aprender a ler, se a gente não colocar a leitura na nossa vida como um fôlego de vida. Eu não estou falando ler só por prazer, estou falando ler por obrigação, por conhecimento, por disciplina. E aí você começa já a colocar sua alma em ordem quando você começa a ler. Porque ler traz concentração, ler traz quietude, né? Ler te relaxa e ler te leva a lugares onde você nunca imaginou. Bom, voltando lá em Jeremias, quando Deus chama Jeremias para compreender ali o que é que ele quer falar com ele levou ele num lugar simples. Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu quero falar com você. Então Deus, irmãs, está nos chamando a viver coisas simples, né? Às vezes você vai ver um cantar de um pássaro e Deus vai falar com você, um pôr do sol, um animalzinho de estimação. Eu lembro quando a minha gata teve filhotinhos, né? Eu tenho 2 gatas, a mãe e a filha, e essa gata mais velha, ela teve 4 crias em 1 ano, e a gente teve esses gatinhos, a gente observou, a gente viu nascer a primeira filhinha, né? Nascer mesmo, literalmente. E ela era uma bebezinha quando a gente pegou. Então, ver o progresso dessa gata, ver o amor dela pelos bichinhos, Deus vai nos ensinando nessas coisas simples da vida. O conhecimento, irmã, ele também não está só em grandes leituras, em grandes livros, em grandes conhecimentos. Não, ele está na simplicidade do dia a dia. Basta a gente abrir o coração e deixar vir o conhecimento que Deus quer derramar sobre nós. Então se abra para isso. Vocês lembram que eu falo muito, irmãs, que quando a gente se abre para alguma coisa, Deus ele traz aquilo para você, ele começa a trazer aquilo para você. Quando eu entendi sobre conhecimento, quando eu entendi aquilo que Deus queria falar comigo, né, quando eu fui deixando ser guiada por onde ele quer nos levar para falar conosco, como ele fez com Jeremias, levanta hoje e vai para a casa do oleiro. Que eu quero falar com você. Hoje Deus está falando isso com você, irmã. Faça algo que Ele quer falar com você, né? De repente Ele fala, filha, levanta, vai dar uma caminhada no parque que eu quero falar com você. Filha, levanta, vai observar algo que eu quero falar com você. Mas a gente precisa dessa direção, a gente precisa dessa quietude. Eu sei que esse devocional às vezes parece que está simples, né? Não, gente, mas é bom quando é bem forte o devocional. Não, Deus fala na simplicidade também. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos alinhar. E hoje Deus está te chamando, como Ele disse para Jeremias, levanta e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar com você. A casa do oleiro tem vários significados. Ela pode ser na presença do Todo-Poderoso ou ela pode ser na simplicidade do seu dia a dia, né? Você observar as coisas, começa a observar. Vocês lembram que eu falei que Deus, Ele quer nos guiar por um caminho e nesse caminho Ele fala, ouve, observa, esteja atento. Não deixa a gente passar correndo, sabe? A vida está correndo tanto que a gente não para observar as coisas, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu gostava muito de observar, não sei se vocês já pararam para observar, aquele passarinho João de Barro fazendo a sua casinha. Que coisa sensacional! Ele escolhe um lugarzinho, ele viaja, acha o barro, volta com o barro no bico
põe um pouquinho, volta de novo e aquela casinha se formando. Gente, a Bíblia diz que as coisas resplandecem a glória de Deus, né? Isso é maravilhoso, você olhar isso. Então Deus quer nos dar uma sensibilidade. Tem gente que já nasceu com essa sensibilidade. Ontem eu estava falando, né? Falei de alma, falei daquela alma que andou vagando e tudo. Mas tem almas, sabe, irmãs? Eu queria falar isso. Tem almas que mesmo que ainda elas não trabalhem para o Senhor e elas não declarem, não usem a sua vida, os seus dons para declarar a grandeza de Deus assim publicamente, né? Porque muitas das vezes não tem conhecimento, às vezes veio de outra cultura, de outra religião, mas tem muitas almas iluminadas, sabia? Eu chamo as almas iluminadas. Tem pessoas que você vê, bate o olho e você sabe que ela é uma alma iluminada, ainda que ela não professe a fé, né? Mas isso aí é um problema dela com Deus. Deus vai estar, ela com Deus, né? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará o nome de Jesus, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas existem almas iluminadas. Então, pessoas que já têm certas sensibilidades, que nem conhecem o Senhor, é porque, de uma maneira ou outra, ela se abre. E ela nem sabe que Deus, muitas vezes, está guiando ela. Então, eu estou contando isso aqui do João de Barro, por exemplo, para entender que tem almas iluminadas. Tem pessoas aí no cantinho da roça que não conhecem a palavra, não conhecem muita coisa, mas tem essa sensibilidade de observar que a criação manifesta a glória de Deus. Então, tem cantores, por exemplo, que foram chamados para glorificar o nome de Deus, sim, mas eles não despertaram para isso, usam seus dons de outras maneiras, mas a gente vê que tem algo ali que Deus colocou naquele vaso que é iluminado, né? Então, Deus ele quer falar conosco. Vamos ler Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Nós também falamos muito de Provérbios sobre disciplinar a alma, né? Eu usei aqui as referências de disciplinar os filhos. Eu usei para nós disciplinarmos a alma. E fala assim: dedique-se à disciplina, a disciplinar o seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não, deixa eu ler de novo, que não ficou bom isso aqui, né, irmãs? Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, no Provérbios 23, que tem outras traduções também, tem outra tradução que diz: aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Então, nós estamos trabalhando em cima aqui desse devocional sobre a gente aprender a disciplinar, aprender a se esforçar. Então, dedique-se à disciplina, a disciplinar o seu coração e o seu ouvido, as palavras que dão conhecimento. São as palavras que dão conhecimento e o Espírito de Deus dá sabedoria. Então, nós precisamos, irmãs, vamos aprender a ler. Se você não lê, irmãs, talvez alguém está ouvindo e fala: olha, eu não sei ler direito, irmã, eu não tenho costume de ler. Ouça, né? Aprenda. Você está com o celular, pede ao seu neto, seu filho, alguém para baixar uma Bíblia para você de ouvir, né? E vai ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você sabe ler, não fique com preguiça, não. Fala: não, então eu vou só escutar a Bíblia que é mais fácil. Se esforce em ler, tá bom? Eu quero ler Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Irmãs, essa palavra é muito séria. Deus está dizendo que o sacerdote, quem são os sacerdotes? Nós. Né? Não é nós que estamos. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, que louva ao Senhor, que faz um culto diante do Senhor. Então tem os sacerdotes que a gente conhece, mas todos nós somos reis e sacerdotes. A palavra diz isso. Então Deus está dizendo: se você rejeitar o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Então, irmãs, não pensa que se a gente ficar ignorante a vida inteira diante de Deus, Deus está se agradando disso. Não, Deus não agrada de um ser que ele criou, dotado de inteligência, dotado de todo conhecimento, de sabedoria, de graça, de tudo que ele colocou dentro daquele vaso de barro, viver como um tolo,
viver como um jumento, como um cavalo que não tem direção, né? Como um cavalo que não tem visão. E ele está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E eu não falo do conhecimento do mundo, tá, irmãs? É muito bom a gente saber algumas coisas assim. Tem muitas pessoas que Deus levantou, que estuda, que Deus está usando, como os médicos, advogados, várias outras áreas, como foi o livro que eu li, dos sonhos. É um homem estudado, ele estuda 27 anos sonho. Ele passa, a maior parte da vida dele mesmo, ele diz, passa nos laboratórios estudando sobre sonho. Então, isso é um homem usado por Deus, né? Da maneira que Deus chamou ele para ser usado. Mas eu estou falando do conhecimento do Senhor também, em primeiro lugar, né? Nós precisamos conhecer as coisas de Deus. E Deus está dizendo que se nós rejeitarmos o conhecimento, se nós não valorizarmos aquilo que Deus está colocando diante de nós, aquilo que Ele está te chamando para ver, Ele também vai nos rejeitar. E Ele fala que se você esquecer de Deus, Ele vai esquecer dos seus filhos. Olha que coisa séria, né? Então vamos reafirmar a nossa aliança com Deus. Todos os dias de manhã, quando você fazia aquilo que eu disse, né? Colocar sua vida, pensar, fechar seus olhos, respirar, invocar o nome do Senhor. Em momentos do dia, declare para Deus, Senhor, eu amo o teu conhecimento. Ó como eu amo a sua lei, ó como eu amo a tua palavra, ó como eu amo os teus louvores, ó como eu amo glorificar o teu nome. Quando nós fazemos isso, irmãs, Deus vai abrindo portais de sabedoria, de conhecimento, de revelação para nós. Se você quer viver essas experiências, começa a declarar isso para o Senhor, tá bom? Bom, em Abacuque, nós já estamos terminando, irmãs, com a graça de Deus. Assim eu espero, né? Em Abacuque, capítulo 2, no versículo 1, fala assim, eu vou pôr-me-ei em pé na minha torre de vigia. Eu colocarei sobre a fortaleza, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei sobre a minha queixa. Irmãs, chegou um momento na vida de Jó, depois dele se queixar muito, né, dele contestar, dele questionar, e não tem problema nenhum a gente fazer isso, desde que a gente não murmure, não pragueje o nome do Senhor, né, porque isso aí já é mais sério, né, depois nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Não tem problema você ter questionamentos, né, você pode perguntar ao Senhor, no decorrer do dia, você pode perguntar ao Senhor algumas coisas que a gente não entende, né, por exemplo, esses dias eu recebi uma pergunta, irmãs, você sabe o que vai acontecer com os animais quando eles forem quando eles vão para o céu, eles morrem, acontece o que com eles? Não tem problema a gente questionar essas coisas, não tem problema a gente perguntar as coisas para Deus, né? Então Deus, ele está dizendo aqui para o profeta, nesse profeta Abacuque, né? Abacuque disse, eu vou ficar de pé, eu vou para a torre de vigia, e eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim, qual é a resposta que Ele tem para as minhas queixas. Eu tenho recebido muito testemunho que diz assim, irmãs, eu estou gostando muito dos devocionais, porque talvez eles trazem resposta que eu perguntei há anos. É tão gostoso ouvir isso, porque eu também amo receber respostas que eu pergunto há anos. Então, quando eu recebo, eu fico muito feliz de ver Deus. Deus, ele se preocupa com você no seu todo, né? Ele não só quer te ver bem financeiramente, com saúde, feliz no seu casamento, ele se preocupa com você num todo. E ele quer conversar com você todos os dias. Aquela canção que eu deixei ontem, que fala, na viração do dia, eu estarei no seu jardim para te ouvir. Isso é que Deus quer que a gente tenha todos os dias. Bom, eu quero ler para terminar Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5 ao 9, um dos meus versículos favoritos da Bíblia, e nós lemos ele, né, quando a gente lê o Deuteronômio, que fala assim, ouve, pois, Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como diz o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Você vai inculcar aos teus filhos, você vai falar delas assentado na sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Você vai atar essas palavras como sinal na sua mão e por sinal na sua testa,
e escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, o Senhor está dizendo aqui, ouve, Israel, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Aí, mais uma vez, irmãs, o alinhamento, para que a gente consiga fluir, precisamos estar alinhado no corpo, na alma e no espírito, até para amar a Deus. Até para amar a Deus, esses três têm que estar alinhados. E hoje o Senhor estava me lembrando, irmãs, que quando nós conseguimos esse alinhamento, você sabe quando muitas vezes você entra na presença de Deus para orar, para clamar, e você saiu e não sentiu nada? Você sabe quantas vezes você ora por alguma coisa e você não sentiu nada? Você não sentiu uma esperança, você não entendeu o que vai acontecer naquelas situações? Muitas vezes é essa alma que ainda não está alinhada. Uma alma realmente alinhada, ela começa a sentir no seu espírito um gozo, uma alegria, um prazer de louvar ao Senhor. Tudo vai fluir perfeitamente. Você vai louvar com eficácia, você vai sentir a presença de Deus com eficácia, você vai ouvir a palavra do Senhor com eficácia. Eu recebi também muitos testemunhos que as pessoas diziam que quando começou a ler, e eu comecei logo por Deuteronômio, né, que os livros do Antigo Testamento são complicados muitas vezes. Então, eu recebi alguns testemunhos, para não dizer muitos, que falaram assim, eu comecei a ler, não entendi nada. Eu achei que eu não ia dar conta, eu não estava entendendo nada. E aí a gente começa a perceber o quanto a nossa mente está cega, o quanto a falta de conhecimento, a falta de prática vai deixando a gente com o conhecimento, o entendimento entenebrecido. Fica tudo cinzento, a gente lê e parece que não está entendendo nada. Mas quando esses 70 dias, né, irmã, a gente ouvindo a palavra, lê um versículo, lê outro, olha quantos versículos eu li, né? Jó, Jeremias, Provérbios, Abacuque, Oséias, Deuteronômio, tudo num devocional só, enchendo a gente da palavra. Ontem eu tive o prazer de conversar com a minha mentora, né, uma senhorinha lá do Pará, que já me aconselha e me ajuda tanto, há tantos anos, 14 anos de comunhão, uma mulher de Deus que me ensinou muito sobre isso. Quantas vezes eu, no meu desespero, né, ligava para ela anos atrás sobre os meus dilemas, os meus problemas, com a alma agitada, e ela dizia, quieta, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí ela foi me ensinando e me ajudando. E ontem eu quis contar para ela, porque há 3 anos atrás, quando eu fiz a primeira caminhada de oração, né, quase 3 anos atrás, que eu comecei a contar para ela o desejo do meu coração, aquilo que Deus começou a me ensinar sobre a caminhada de oração. Ela também teve uma visão, estou dizendo ela também, porque não foi só uma pessoa, mas especialmente ela teve a visão de como que isso ia se espalhar. E ela dizia, olha, a palavra de Deus vai sair e ela vai ser como um vapor. Ela disse, eu vejo uma panela destampando e esse vapor está indo por toda a terra. Esse vapor está regando terras secas, esse vapor está caindo em corações, preparando a terra. E eu quis contar para ela ontem como que nós já estamos na 5ª temporada. Quantas mulheres são? Muitas mulheres, irmãs. Muitas, para a glória de Deus. E eu quis contar isso para ela, ela ficou muito feliz. Ela disse, a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Eu tenho uma outra irmã também que já partiu para a glória, que foi um marco na minha vida. E determinados momentos da caminhada de oração, eu sinto uma saudade tão grande dela. E eu digo, Senhor, como eu queria poder contar para ela que aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor revelou, tem se cumprido. Mas eu sei que ela deve estar sabendo de alguma maneira, né? Na glória, o Senhor deve estar compartilhando com ela. Não sei como é isso que funciona, mas enfim. Mas é isso, irmãs. O Senhor quer que nós ouvimos Ele. Então, hoje, Ele está te chamando. Na sexta-feira, que a gente tem que começar a desacelerar, né? Que a gente tem que... É um dia que a gente pode observar o que Deus tem feito na nossa vida. Como foi a nossa semana, né? Eu consegui cuidar um pouco de mim, eu consegui cuidar um pouco da minha alma, eu consegui cuidar um pouco do meu corpo, ou eu corri, e o que foi feito com toda essa correria? Foram coisas que ficaram eternas? Ou foi só desperdício de tempo, né? E, mais uma vez eu chego à conclusão que sem leitura nós não vamos vencer. Sem leitura não tem disciplina. Nós precisamos juntar a leitura, o ouvir e o praticar a palavra de Deus, para que a gente chegue ao conhecimento da estatura do varão perfeito, que é o nosso alvo, né?
E ontem, eu não posso terminar esse devocional sem falar de ontem. Ontem eu consegui num evento que eu fiquei maravilhada e eu queria contar isso para vocês porque eu tenho falado que aquilo que você abre, aquilo que você se abre, Deus traz para você. Então, desde que eu me abri para o conhecimento mesmo, que eu desprendi, porque eu vou te falar uma coisa, irmã, buscar conhecimento não é fácil. Buscar conhecimento, a distração desse mundo quer te distrair. Não, passa mais hora no Instagram, passa mais hora no Facebook, passa mais hora conversando com aquela sua amiga na televisão, mas não vai ler, não. Não gasta seu tempo com ler, não. Né? E no meio de quando Deus chama a gente para falar conosco, como chamou Jeremias, com certeza ele ia encontrar pessoas no caminho que ia tirar ele de cabeça. Para que você tem que ir lá, Jeremias, na casa do oleiro? Deus fala com você onde é que você estiver, meu filho. Que religiosidade é essa que você tem que ir lá na casa do oleiro, né? E então vem muitos tirando a gente de cabeça. Eu não gosto de ler, para que ler? E começa com essas coisas, né? De querer tirar a gente de cabeça. Então ontem eu fui num evento da biblioteca da minha cidade e as meninas que moram aqui, eu quero dizer isso para vocês, irmãs, visitem os sites das bibliotecas. Se vocês soubessem os eventos que tem nas bibliotecas, vocês não fazem ideias. Não fazem ideia de eventos gratuitos, maravilhosos, que tem nas bibliotecas da sua cidade, não só para você, mas para o seu filho. E a gente que é brasileiro, irmã, não vamos ficar presos só na nossa cultura, não. Nós não somos burro de carga, não. Nós não viemos aqui nessa terra para ser só escravo, não. Nós viemos aqui para aprender o que Deus tem para nós. Então, vamos investir e abrir a nossa vida para aquilo que Deus tem para nós. Então, já tem uns anos que eu tenho ido a eventos na biblioteca e ontem foi um evento que teve lá de um autor que ele lançou um livro ano passado. Esse livro chama Os 1000 livros que você tem que ler, que você deveria ler antes de morrer. Dentro do livro ele cita 1000 livros, eu não sei ainda, mas um dia eu vou ler para ver como é que é. Mas quando eu chego lá naquele evento, com comidinhas, com presentes que ia ter, muita gente, não deve ter mais de 100 pessoas, uma biblioteca que é pequena, eu falei, Senhor, que coisa gostosa. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãs, como é gostoso estar no meio de gente que está buscando conhecimento. Ainda que muitas vezes não seja cristão. Não estou dizendo qualquer conhecimento, tá, irmãs? Nada que te leve para fora da presença de Deus. Estou dizendo de conhecimento. Deus agrada de conhecimento. E Deus derrama uma recompensa para quem busca conhecimento. Seja ele que conhecendo a palavra ou não. Tem coisas que é lei espiritual. A chuva chove sobre todos. Não chove só sobre o cristão, chove sobre todos. Buscou conhecimento, vai ter a recompensa da sua busca. Então, eu falei, Senhor, que privilégio. Que privilégio o Senhor tem me ensinado e me colocado em lugares que eu nunca imaginei. Então, eu estou contando isso para vocês por quê? Porque se você se abrir para o conhecimento, se você se abrir para Deus, Deus vai começar a te levar em lugares que você vai ver que interessante é. Mas tudo na sua área, né? Às vezes você gosta de, por exemplo, de artesanato. Você gosta do artesanato, você sabe que Deus está te usando ali, quer falar com você através daquilo ali, quer te usar através daquilo ali, você vai começar a viver coisas relacionadas ao artesanato que você nunca viveu, você vai começar a conhecer pessoas, eventos. Então Deus ele vai te levando para um caminho. E eu estou falando isso porque nós estamos numa preparação para entrar no devocional sobre o estilo de vida. Nós precisamos criar um estilo de vida que sustenta a unção, um estilo de vida que vai fazer a gente mais que vencedor. E eu estou nesse trabalhar há anos já, né, de criar esse estilo de vida. Então vamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta, tá bom? Bom, a síntese do dia é: ame o conhecimento. Desperte o prazer em ler a palavra de Deus. E como ele disse lá ontem no evento, ele fez um livro que diz que tem 1000 livros que você tem que ler, que você deveria ler. Tem não, né? Você deveria ler antes de que você morresse. E eu quero usar essa expressão dele e dizer que existe um livro que contém 66 livros que você precisa ler antes de morrer, que é a palavra de Deus. Irmã, você sabia que muitos irmãos cristãos foram para a glória e nunca tiveram lido a palavra de Deus toda? Isso é absurdamente lamentável, né? Então leia a palavra de Deus. Pelo menos uma vez na vida, leia a Bíblia toda. Ame a disciplina, queira ouvir a voz de Deus na simplicidade do dia a dia. E sabe o que vai acontecer se você ler a palavra de Deus, Deus quando te mostrar algo no dia a dia, ele vai te conectar com a palavra. E aí vai fluindo.
todas as coisas, né? Então é isso, tenham um bom dia. Eu vou colocar a canção de hoje, que é Aquieta Minha Alma. Eu sei que eu poderia ter colocado antes, né? A gente falou tanto de alma, e quando fala de alma, automaticamente a gente já pensa nessa canção que é tão conhecida, Aquieta Minha Alma, mas eu tenho um negocinho que eu gosto de puxar a gente para outros caminhos, né? Outras perspectivas. Não vamos só no que é já certeiro, não vamos explorar outros caminhos com o Senhor. Então por isso eu coloquei outras canções, como aquela de ontem, que eu sei que muitas meninas gostaram, mas hoje, para uma sexta-feira, para a gente meditar, para a gente ir aquietando a nossa alma, eu vou colocar essa canção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.